Nesta aula vamos ver exercícios sobre medições. Então nós temos aqui, em quais das situações temos contagem ou medição? A quantidade de líquido de uma garrafa, isto é uma medição. Porque a quantidade pode ser medida em litros. A quantidade de garrafas de uma caixa, você pode contar quantas garrafas tem numa caixa, então é uma contagem. Você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco ou mais garrafas dentro de uma caixa. A quantidade de pessoas do ponto de ônibus, você pode ter uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro, 10 pessoas ou nenhuma pessoa, mas isso é uma contagem. A quantidade de farinha de um pacote pode ter 100 gramas, 200 gramas, se tiver inteiro sem abrir pode ser 1 quilo, então isso é uma medição. A distância de sua casa até a escola, isso é uma medição, porque pode ser 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros ou mais ou menos. Então isso é uma medição. A altura de uma montanha, a altura pode ser 1 metro, 2 metros. Uma altura de montanha seria geralmente um morro ou uma montanha fictícia, né? Mas uma montanha mesmo em tamanho real poderia ser 100 metros, 50 metros ou até mais. Então isso é uma medição. E agora a pergunta: o que é medir? Medir é compartilhar comparar uma grandeza com outra, da mesma espécie como unidade. E agora vejamos a próxima pergunta. Citar nomes, pergunta não, questão, citar nomes de aparelhos usados para efetuar medidas. Então, quais são os aparelhos? Tenho o metro, que não é aparelho, mas não deixa de ser um instrumento, né? E o outro seria a trena. O outro seria a balança. E o termômetro. E o termômetro. E tem mais ainda outros aparelhos que podem ser usados para medir. Assim como o paquímetro, né, também é um instrumento para medir peças, né? Tem o micrômetro também para peças menores, que seriam furos pequenos e outros mais. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos mais exercícios sobre medidas. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais. Muito obrigado por ter assistido a esta aula.